Então, continuando sobre o conteúdo de Revolução Industrial, é preciso que a gente entenda, como eu falei já, que a Revolução Industrial ela não acontece de forma muito pacífica. Por exemplo, nós vamos ver alguns movimentos de resistência dessa época. Mas, além de tudo, a gente precisa entender que nessa época, o início dessa industrialização, ele trouxe um trabalho muito explorador. Então, o proletariado ele foi muito explorado, seu ambiente de trabalho era precário, não existia um salário mínimo, não existia a mínima condição de um trabalho digno nessa época. Então, nós vamos ver isso passo a passo, mas nós vamos principalmente analisar todas as consequências da industrialização, sejam elas positivas e negativas, como vocês podem ver. Entre tantas coisas, nós temos o início da questão da poluição do meio ambiente. Então, foi com o processo industrial que isso se acentuou. Quando a gente fala da industrialização, a gente precisa entender todo o processo histórico que desenvolveu essa questão industrial. Então, assim, alguns estágios aconteceram desde o trabalho artesanal até, de fato, chegar à indústria. Lá na Idade Média se vivia um trabalho, principalmente na Alta Idade Média, completamente artesanal. Então, quais são as características dessa fase? É um trabalho familiar e é um trabalho em que o artesão ele tem tudo, ele domina tudo, quer dizer, ele tem a técnica do trabalho, ele tem a matéria-prima, ele vai estar nesse processo do início ao fim. Mas é um trabalho ainda primitivo, é um trabalho praticamente servil. Nós passamos aí no finalzinho da Idade Média para o que nós chamamos de manufatura, que é um trabalho mais organizado, embora dependa do artesão. Vai ser criado oficinas oficinas de ofícios, que são galpões, grandes galpões, em que esses artesãos vão trabalhar para que a produção seja mais rápida, para que se tenha produtos em maior quantidade. Então, esses artesãos vão estar divididos nessas oficinas. Cada artesão vai haver uma divisão de trabalho. E isso já vai iniciar um pouco do que a gente conhece como trabalho fabril, que existe essa divisão muito clara do trabalho. A manufatura ela vai nos levar à indústria. Então, nós temos esse processo, artesanato, manufatura, até chegarmos à indústria, em que existe uma clara divisão do trabalho. Existe uma organização de trabalho fabril em que, comparado ao artesão, que lá na Idade Média tinha toda uma autonomia no seu trabalho, porque desde a matéria-prima até o produto final ele estava e todo esse processo dependia dele. Na indústria, não. Esse trabalho ele vai ser extremamente dividido. Então, assim, eu não falo mais artesão, eu vou falar proletariado a partir desse momento. E o proletariado vai estar dividido em áreas para fazer determinados serviços. Como a gente viu, a indústria ela modificou o sistema de trabalho. Então, ela traz algumas características aí fundamentais. Ela traz o trabalho assalariado, que não existia na Idade Média, então vem com a indústria. E ela traz uma divisão do trabalho de produção. Como assim? Eu disse para vocês que o artesão ele estava acostumado a ter autonomia no seu trabalho, porque desde a matéria-prima até a finalização desse produto, tudo dependia dele. Nas fábricas, não. Cada trabalhador, cada proletariado ficava em determinado setor fazendo alguma coisa para a confecção desse produto. Então, eles trabalhavam, na verdade, por etapas. Então, assim, se o trabalho daquele proletariado fosse parafusar a peça, ele ia fazer aquilo repetidas vezes, sempre só o mesmo trabalho, esse trabalho monótono. Mas esse era o sistema fabril, é essa divisão do trabalho. Então, se empregam vários trabalhadores, mas que cada um vai cuidar de um processo diferente. Essa mecanização do sistema fabril, ela vai trazer alguns benefícios para o consumidor, para o mercado consumidor. Então, assim, existem produtos com muito mais qualidade e em maior quantidade no mercado. Então, assim,
Houveram questões positivas, como o trabalho assalariado, porém, esse salário ele era extremamente desigual e eram baixíssimos salários, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas entre outros benefícios, tinha a questão que essa divisão desse processo de produção gerava uma maior quantidade de produtos no mercado. Como eu disse para vocês, alguns movimentos de resistência acabaram surgindo nessa primeira fase da Revolução Industrial. Logo no início dessa primeira fase, nós temos um movimento intitulado como Ludismo, que recebe esse nome por conta de Ned Ludd, que era um dos líderes desse movimento. E é um movimento que protestava contra várias coisas da industrialização. Entre essas reivindicações estavam a questão da péssima qualidade de trabalho que esse proletariado tinha. Então, eles exigiam melhores condições de trabalho, ao passo que eles também criticavam o fato da industrialização das máquinas gradativamente irem substituindo o trabalho humano. Então, algumas pessoas ficavam à margem disso, ficavam desempregadas. Então, eles protestavam, levantando todas essas bandeiras, mas era foi um movimento extremamente radical, muito radical e violento. Então, eles invadiam fábricas, quebravam máquinas, incendiavam plantações, destruíam plantações. Então, eles realmente tinham um aspecto muito radical. O movimento cartista, ele surge quase que na segunda Revolução Industrial. Ele vai surgir no ano de 1838, por volta de 1838, e ele traz reivindicações mais amplas, quer dizer, é um movimento em que não fica, na verdade, só pautado nas questões trabalhistas. Eles reivindicam, entre outras coisas, o direito político do trabalhador, do proletariado, porque ele não tinha época. Então, assim, qual era a situação da Inglaterra? Politicamente falando, uma monarquia parlamentarista, mas não existia uma democracia. Os trabalhadores, eles não tinham direito ao voto, por exemplo. E aí, essas questões todas foram trazidas com o movimento cartista. Então, é um movimento operário que reivindicava direitos trabalhistas e também direitos políticos. Entre essas reivindicações, estava, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, que eles chegavam a trabalhar 16 horas ou mais do que isso, e eles pediam uma redução para 8 horas, por exemplo, de trabalho. Então, eram questões como, por exemplo, a regulamentação do trabalho feminino também foi uma das reivindicações. E assim, não tinha caráter radical, o que é muito positivo. Eles apenas reivindicavam e trouxeram um documento, eles redigiram um documento para pedir isso no parlamento inglês, que é chamado esse documento de Carta do Povo. E foi interessante por esse aspecto, porque eles redigiram o documento. Então, tornou esse movimento, de certa forma, com muito mais credibilidade, tanto que conseguiram muitas dessas reivindicações. Aqui nós temos algumas reivindicações dos cartistas, que inclusive chegaram a consegui-las. Redução da jornada de trabalho, como eu disse para vocês, de 16 para 8 horas, a regulamentação do trabalho feminino e também a proibição do trabalho infantil. As crianças trabalhavam, na verdade, a realidade das primeiras indústrias era essa, a família toda ia trabalhar. A mulher ia trabalhar, a criança ia trabalhar, que era mão de obra barata. Então, existia essa exploração em todos os níveis. Folgas no fim de semana, eles não tinham, eles trabalhavam de segunda a segunda, eles não tinham nenhuma folga. Então, essas foram as principais reivindicações no campo do trabalho.